temos imagens ao vivo de Tel Aviv, Israel. A gente precisa trazer uma informação importante que chega à redação aqui da Jovem Pan News. 70 dias de guerra no Oriente Médio entre Israel e Hamas, e agora um grande protesto na cidade de Tel Aviv. Centenas de pessoas se reúnem pelas principais avenidas e vias de Tel Aviv depois que 3 reféns do Hamas acabaram mortos, segundo informações preliminares, por engano, pelas forças de defesa de Israel. Inclusive, o exército de Israel emitiu um comunicado no dia de hoje, dizendo que suas tropas acabaram matando por engano esses 3 reféns israelenses que estavam em poder do Hamas. Eles haviam conseguido fugir do grupo terrorista e tentavam chegar a Israel, segundo as informações que foram divulgadas pelas forças de defesa de Israel. Os reféns que foram mortos durante essa operação das tropas de Israel em um bairro da cidade de Gaza, que fica no norte do território palestino, de acordo com as informações, inclusive, confirmadas e divulgadas pelas forças de defesa de Israel. Eles emitiram um comunicado, quem assina é o Daniel Hagari. Ele disse que esses 3 israelenses conseguiram escapar do cativeiro e acabaram caminhando, correndo em direção ao território israelense, ou seja, em direção ao norte, para entrar justamente na parte sul de Israel. Os 3, de acordo com o governo israelense, são naturais de Israel, são cidadãos israelenses e tinham sido sequestrados no dia 7 de outubro pelo grupo terrorista Hamas. Inclusive, já há a relação dos nomes das 3 pessoas que acabaram, infelizmente, mortas pelas forças de defesa de Israel por engano. Uma pessoa, Yotam Haim, foi sequestrado no kibbutz em Kfar Gaza. Também Samer Kalauka, ele que foi sequestrado, raptado em um outro kibbutz, em Nir Am, e morava na cidade de Rahat. Também Alon Shamris, ele também vivia na cidade de Kfar Gaza e era filho de iranianos, pelo menos de acordo com informações que foram publicadas pelos jornais e noticiosos de Israel. Uma situação muito complicada. A gente pode observar nas imagens das pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, da rede da Jovem Pan News. Centenas de israelenses protestam neste momento, imagens ao vivo de Tel Aviv, uma região muito movimentada, muitos estabelecimentos luminosos abertos, inclusive, e as pessoas com bandeiras e com cartazes protestando contra essa ação que acabou resultando na morte de 3 israelenses, 3 pessoas que estavam com o Hamas, mas conseguiram fugir. A gente segue acompanhando e pode observar muitos jovens, pessoas fazendo seus registros, mostrando fotos de pessoas que estão com o Hamas e também com o megafone. Muitas pessoas gritando palavras de ordem, protestando contra esse episódio ou modus operandi das forças de defesa de Israel. Enquanto a gente acompanha as imagens, a gente vai fazer um giro com os nossos analistas para trazer a percepção sobre esse momento da guerra. São 70 dias de conflito e agora uma movimentação importante em Tel Aviv, que é a principal cidade de Israel, pessoas protestando contra as forças de defesa de Israel por conta da morte de 3 pessoas. Você, Roberto Mota, o Mota inclusive trouxe essa informação mais cedo, acompanhava inclusive os veículos internacionais e os veículos israelenses. Mota, o que é preciso falar nesse momento é esse erro que aconteceu por parte das forças de defesa de Israel e de que maneira a população tem que lidar com uma situação como essa? Isso é mais um fator complicador. Eu vi essa notícia há pouco aqui, fiquei chocado. A gente não tem ainda os detalhes do que aconteceu, mas no meio de um tiroteio numa região muito difícil de Gaza, o exército, as forças de defesa israelenses atiraram, já assumiram responsabilidade pela morte de 3 reféns, de 3 israelenses que estavam em poder do Hamas. O que se pensa nesse momento é que os 3, de alguma forma, conseguiram escapar do Hamas e estavam nessa região aí onde haviam
muitos aqueles homens-bomba, né? Atacando as forças de defesa de Israel. Então, eles foram baleados, a informação que a gente tem agora, pelas forças de defesa de Israel, e o porta-voz da Força de Defesa de Israel assumiu responsabilidade pelo incidente trágico que aconteceu numa área onde os soldados de Israel encontravam muitos terroristas, inclusive homens-bomba. Os 3 reféns haviam sido sequestrados de 2 kibbutz durante o massacre de 7 de outubro, e é mais uma consequência trágica do massacre de 7 de outubro, que foi a maior matança de judeus desde o Holocausto. E isso, com certeza, vai complicar mais ainda a sociedade, na situação da sociedade israelense, que está tendo dificuldade de lidar com o fato de que ainda há mais de 130 reféns nas mãos do Hamas. Muita gente defende que o governo se empenhe mais nas negociações com o Hamas pela liberdade desses reféns que ainda estão em poder dos terroristas. Agora eu vou trazer também mais detalhes do comunicado que foi enviado pelas Forças de Defesa de Israel, que acabaram chamando esse incidente e disseram que aprenderam as lições com esse episódio, mas disseram as Forças de Defesa que vão continuar a buscar os reféns que estão com o Hamas. Vou abrir aspas. Enfatizamos que esta é uma zona de combate ativa, na qual ocorrem combates contínuos nos últimos dias. Foram aprendidas lições imediatas do evento, que foram transmitidas a todas as tropas em terreno. Nós expressamos profundo pesar pelo trágico incidente e enviamos às famílias as mais sinceras condolências. A nossa missão nacional é localizar os desaparecidos e devolver todos os reféns para casa. Esse é o comunicado das Forças de Defesa de Israel após a confirmação da morte de 3 reféns israelenses por engano. Você, Cristiano Beraldo, quero pedir também sua análise acerca desse episódio, essa grande mobilização nas principais ruas e avenidas de Tel Aviv. Acredita que esse episódio poderá alterar os rumos da guerra, deve forçar Israel, as forças de defesa de Israel, a adotar uma outra estratégia, tirar o pé do acelerador em algum momento, Beraldo? Peneto, acho que está muito claro que o Exército de Israel tem um compromisso muito grande com a defesa da população de Israel e, nesse caso específico, na libertação com vida desses reféns. O episódio de hoje, onde 3 reféns israelenses foram mortos pelas próprias tropas do exército israelense, mostra que, primeiro, há algum tipo de falha ou de informação que não está totalmente completa de posse do exército israelense. E, por outro lado, mostra que o Hamas também está conseguindo passar informações falsas, colocar os reféns em lugares aonde podem servir ali de um escudo de proteção, porque o Hamas sabe que quando acontece esse tipo de evento, a população de Israel, ela tende a questionar o papel do exército. O que obviamente acontece em Israel é que a população tem uma conexão muito grande com o exército. É uma situação em que acho que a população inteira de Israel concorda que não é possível conviver com essa ameaça do Hamas e que o exército precisa agir. Agora, o que haverá, na minha leitura, o que pode acontecer, é aumentar o preço político para Benjamin Netanyahu e ele perder esse apoio, a oposição que se juntou ali com a situação para apoiar Israel nesse momento, mas talvez esse tipo de episódio leve as discussões políticas a voltarem a ter espaço e, apesar de continuar o apoio ao exército de Israel, internamente o Benjamin Netanyahu e seu governo verem a situação ficar mais difícil. É isso, trazendo as imagens ao vivo para as pessoas que nos acompanham pela TV e também pelas plataformas digitais. Um grande protesto em Tel Aviv, principal cidade de Israel, após a morte de 3 reféns israelenses por engano
pelas forças de defesa de Israel. Inclusive, o exército israelense emitiu uma nota assumindo o erro e o engano e prestando a solidariedade aos familiares. Você, José Maria Trindade, queria pedir sua análise sobre esse triste evento, esse triste episódio que envolve o exército de Israel nessa incursão terrestre na faixa de Gaza, a morte por engano de 3 reféns israelenses. Zé Maria, o quanto esse episódio pode, de certa maneira, alterar o rumo desse conflito que já está no 70º dia, Zé? Pois olha, a guerra é dura, cruel e sangra. Essa é a realidade. A guerra é sinônimo exatamente disso. É o último instrumento que alguém deve decretar ou um país deve decretar. E esse efeito colateral da morte de reféns, lamentável, né? É lamentável em todos os sentidos. No sentido pessoal, dos parentes que estavam esperando a libertação desses reféns, né? Porque todos ainda têm esperança, da política, da guerra, é sempre muito lamentável e provoca, sim, reações. Veja bem que esta guerra, eu analiso de uma maneira muito mais total. Vejo o Hamas como no primeiro ponto vitorioso quando ele conseguiu espalhar o terror. É o objetivo do Hamas exatamente espalhar o terror em Israel. Em segundo plano, demonstrar que tem organização, uma organização militar, uma organização política e principalmente demonstrar que tem resistência. Esse item, resistência, é muito forte. O Hamas está conseguindo essas vitórias. Vi uma pesquisa recente na faixa de Gaza mostrando claramente que o Hamas tem apoio da população e um apoio forte, para você ter uma ideia. Então o Hamas, por incrível que pareça, está promovendo uma guerra onde ele está vencendo, esse grupo terrorista, as batalhas. A última das guerras é essa da comunicação, das imagens. E eles têm uma história, têm uma tecnologia, têm uma organização de usar imagens, de usar os novos meios de comunicação como uma forma de guerra. Isso é tiro contra Israel e fica muito claro. Portanto, é esse efeito colateral da guerra, que é dura, que sangra, que faz com que o Hamas, no seu intento de espalhar o terror, possa dar outros tiros, e isso é um tiro de comunicação contra Israel. Não há como fazer uma guerra sem efeitos colaterais. As crianças, mulheres, pessoas fragilizadas são as que mais sofrem com guerra. A guerra deve ser evitada, claro, mas às vezes necessária e tem esses efeitos nefastos, sim. Estamos ao vivo mostrando imagens desse protesto. Centenas de pessoas caminham pelas ruas de Tel Aviv depois que 3 reféns que estavam com o Hamas foram mortos por engano pelas forças de defesa de Israel. Observando essas pessoas que caminham com as bandeiras de Israel, muitos cartazes com fotos das pessoas que foram mortas e também gritando palavras de ordem, alguns na parte de trás desse protesto, inclusive com megafones. A gente está acompanhando ao vivo e trazendo também as informações só para privilegiar a audiência rotativa. 3 pessoas foram mortas, um israelense, Yotam Haim, sequestrado no kibbutz Kfar Gaza, Samer Kalauka, sequestrado em outro kibbutz, Nir Am, e também Alon Shamris, que vivia na cidade de Kfar Gaza. Todas as informações confirmadas, inclusive, pelo principal jornal de Israel, The Israel Times. Agora, tem uma outra informação que chega aqui para nossa redação, porque um jornalista da rede Al Jazeera morreu nesta sexta-feira e um outro acabou ficando ferido em um bombardeio israelense na faixa de Gaza. Informações que já foram confirmadas pelas equipes de TV da Al Jazeera e também veículos de comunicação do exterior, e também informação confirmada aqui pela Jovem Pan News. Há pouco, inclusive, houve uma publicação na rede social X em que o redator-chefe da emissora da Al Jazeera escreveu o seguinte: compartilhamos com grande pesar
a devastadora notícia da perda do nosso dedicado cinegrafista da Al Jazeera, Samer Abu Daqqa. Ele escreveu essa informação, está no Twitter, no X, do Mohamed Mouat. Ele é o redator-chefe da emissora. As pessoas que nos acompanham por imagem podem ver o rosto de Samer Abu Daqqa, jornalista, cinegrafista da rede Al Jazeera, que morreu em Gaza após bombardeio israelense. Pelo menos essa informação preliminar divulgada pelos veículos do Oriente Médio. Al Jazeera também informou que o chefe de sua sucursal em Gaza, Wael Daoud, e também Abu Daqqa haviam ficado feridos em uma escola em Khan Yunis, que fica no sul, após o que eles acreditam ter sido um ataque israelense com drone. Então não há confirmação, na verdade é uma informação preliminar que sinaliza para um ataque israelense com drone. A gente vai seguir acompanhando e apurando os principais detalhes e lamentando, claro, a morte de mais um jornalista. Esse que aparece na tela, as pessoas que nos acompanham por vídeo podem observar o rosto, a fotografia desse cinegrafista da rede Al Jazeera, Samer Abu Daqqa, que morreu vítima de um ataque na faixa de Gaza. São as consequências de uma guerra. Notícias tristes. A gente, ao longo das últimas semanas, nós entrevistamos dezenas, talvez pelo menos uma centena de brasileiros e israelenses que conversaram com a gente na Jovem Pan News e trouxeram seus relatos em relação a esse conflito que chegou nesta sexta-feira ao 70º dia. Mota, é importante a gente destacar todo o cuidado que as forças de defesa de Israel acabaram tendo para iniciar essa incursão terrestre, e houve também algumas paradas nos ataques para privilegiar a saída de pessoas e também a entrada de ajuda humanitária, além daquele cessar-fogo. Não há um livro de regras que possa contemplar absolutamente tudo em uma guerra como essa. Mas quais são os limites de um exército durante uma guerra? O que é preciso respeitar? Ou esse tipo de coisa é normal, é comum, faz parte ou não? Isso pode ser uma sinalização de algum exagero. Que reflexão é possível fazer para as pessoas que não estão habituadas a acompanhar uma cobertura de guerra? Esse tipo de incidente, ou coisa muito pior, acontece em guerras, Daniel. É surpreendente em uma guerra, e pegue qualquer guerra, é surpreendente a quantidade de soldados que são vitimados por disparos do seu próprio exército. É o chamado fogo amigo, daí que vem essa expressão fogo amigo. Na confusão de um campo de batalha, tudo pode acontecer. E é evidente que os terroristas do Hamas exploram essa dificuldade. Contribui para isso o fato de que fisicamente são todos parecidos. No Oriente Médio não existe nenhuma característica física que possa dizer, olha, aquela pessoa é inimiga, aquela pessoa é amiga. Também os terroristas do Hamas, eles não são uma força convencional, eles não usam uniforme, eles não seguem as regras da Convenção de Genebra. Então, tudo isso contribui para trazer mais confusão para essas operações. Vale a pena lembrar que um fator que provavelmente contribuiu para esse trágico incidente de hoje foi uma emboscada sofrida pelas forças de defesa de Israel, se eu não me engano, há 2 dias atrás. 9 soldados israelenses e um oficial foram mortos em uma emboscada montada pelo Hamas. Então, provavelmente, o nível de tensão deveria estar muito alto, os soldados numa tensão extrema, uma forte vigilância, e aconteceu esse trágico incidente. Eu estou acompanhando as manifestações lá em Tel Aviv, e o que parece que está acontecendo é o seguinte: o governo israelense tinha decidido que a melhor estratégia para libertar os reféns que ainda estão em poder dos terroristas é continuar com as operações de guerra e aumentar a pressão. Esses manifestantes pedem uma mudança de estratégia, pedem que o governo entre de novo em negociações
com os terroristas. E parece que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez uma mudança de curso, uma mudança de estratégia, e ele estaria enviando o chefe do Mossad para o Catar, para retomar essas negociações com os terroristas. Trouxemos há pouco imagens de um protesto em Tel Aviv. Centenas de pessoas se reuniram nas principais ruas e avenidas da cidade para fazer uma manifestação depois que 3 reféns israelenses que estavam com o Hamas terem sido mortos por engano pelas próprias forças de defesa de Israel. E o Mota também trouxe a informação de que há um movimento por parte da população pedindo uma alteração na estratégia das forças de defesa de Israel. Fato esse que tem mobilizado inclusive as autoridades israelenses a avançarem com negociações e tratativas. Só para fechar esse assunto, agora as falas de José Maria Trindade e Cristiano Beraldo. Sua contribuição, Zé Maria. Pois na verdade, não são reféns, são sequestrados, né? Só falta pedir o resgate. Não são prisioneiros de guerra. Em guerra se faz prisioneiros. Isso não é uma guerra tradicional, é de um exército não fardado, ou seja, uma situação muito abstrata. Eu acredito essas mortes não a Israel, mas ao Hamas. É claro que é. É claro que a responsabilidade disso é do grupo terrorista Hamas, que tem essas pessoas como sei lá o quê, que é uma situação tão complexa, tão diferente, Daniel, que a gente não pode cair na armadilha de entender que isso aí é prisioneiro de guerra. Essas pessoas não estavam guerreando, não estavam lutando. Elas foram sequestradas e estão agora sendo usadas como reféns para pedir um resgate, que pode ser dinheiro, pode ser posição ou a soltura de reféns do outro lado, né? Queria aproveitar o momento aqui, Daniel, para agradecer as pessoas que estão me felicitando aí pelas redes, obrigado, e especialmente a Dária Elizabeth, lá de São Bento, na Paraíba, e é bom receber esse carinho aí, obrigado. É o seu aniversário hoje, Zé? Sim, por coincidência, sim. Parabéns. Parabéns, Tudo de melhor para você, Zé Maria. Muitos anos de vida, obrigado. Muita saúde para você. Para fechar, você, Cristiano Beraldo, as consequências desse episódio, esse incidente, quanto isso deve impactar nesse conflito? Olha, a guerra é isso. Infelizmente, a gente tem, né, episódios tristes como esse. O esforço que está sendo feito pelo exército de Israel é muito grande para soltar todos os reféns com vida, tanto do ponto de vista militar, como também agora das negociações que estão em curso. Agora, infelizmente, quando você está numa situação de alta tensão, aonde as informações não fluem da forma que normalmente acontece, onde você se baseia hoje com imagens de drones, com localizadores, informantes, etc., pode ser que, infelizmente, aconteça uma fatalidade dessa. Agora, eu, de novo, não vejo o apoio ao exército de Israel diminuir. As forças de defesa de Israel, eu acredito, continuarão com o suporte da sociedade israelense e continuarão a fazer o trabalho que estão fazendo de uma forma muito eficiente, porque lidam ali com um ambiente muito hostil. A questão dos túneis é ainda uma questão muito grave, como acabar com esses túneis, como impedir que esses túneis sejam reconstruídos e ter controle, né, da segurança dessa região. Então, me parece que isso serve de alerta, Caniato, para que o trabalho seja feito ainda com mais critério, mais cuidado. A gente vai continuar monitorando esse assunto, mas a gente só precisa trazer um último destaque. E vai ser um comentário rápido, 1 minutinho para cada um, porque a Câmara dos Deputados aprovou hoje a principal medida de arrecadação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é a medida provisória que aumenta a tributação federal sobre empresas que têm benefícios de ICMS para despesas do dia a dia. O texto agora segue para apreciação dos senadores, só que essa medida pode render mais de 35 bilhões de reais para os cofres da União. Em 1 minutinho, Zé Maria, que explica essa aprovação? Me parece que teve um acordo nos bastidores, né? Teve sim. 35 bilhões de reais, é a força arrecadatória. Aquela história do veto, a prorrogação da desoneração da folha, o troco é isso aí.
o governo, tá bom, derruba o veto, mas me dê essa medida provisória, arrecadação de 35 bilhões e também a reforma tributária. É o toma lá, dá cá, só que isso é republicano, né? Troca de ideias, pelo menos não comprou no balcão do dinheiro. Para fechar, você, Beraldo. 10 bi de emendas, Zé. Como é que não comprou no balcão, pô, com dinheiro? Comprou com o nosso dinheiro. Assim que conseguem aprovar esse tipo de coisa. E é um exemplo para a gente observar, é o ICMS, que empresas têm benefício sobre o ICMS, das despesas do dia a dia. Olha a complexidade do sistema tributário brasileiro. Isso é uma coisa que a gente nem consegue entender do que se trata, mas que de repente, 35 bilhões na conta do governo. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. Medida para aumentar a arrecadação, Mota, 1 minutinho. Cristiano, eu vou sugerir aqui um projeto de lei para obrigar o governo a receber uma nota fiscal quando ele fizer essa compra de votos. Que tal? Transfere emenda, os parlamentares recebem, mas tem que emitir uma nota fiscal discriminando o imposto. No Diário Oficial. Eu não vou nem tentar explicar ao nosso espectador os detalhes dessa medida. É apenas mais uma medida das milhares que a gente ainda vai anunciar aqui para arrecadar mais imposto do seu dinheirinho. Pois é, acho que a gente ainda tem mais 30 segundos para cada um. Zé Maria, com esses 35 bilhões que devem entrar para os cofres do governo, acredita que Fernando Haddad vai conseguir cumprir o principal objetivo fiscal, zerar o déficit em 2024? Será possível? A promessa está na LDO, que deve ser aprovada na semana que vem. Mas falta muito, né? Ele quer 168 bilhões, então preparem os bolsos aí, ainda falta 130 bilhões. Comemoramos a aprovação da reforma tributária, mas deve vir aumento em algum lugar, hein, Beraldo? Não, vem aumento, vem dinheiro, e aí o que o governo faz com esse dinheiro? Nada. Não tem um projeto que esse governo está de forma concreta atuando. Enquanto ele arrecada 35 bi, a gente continua com a BR-116 ainda com lombada, mão dupla, a gente continua com o Porto de Santos, 35 quilômetros de fila de caminhão durante a safra, as escolas do jeito que a gente conhece, enfim, o Brasil está perdido. 30 segundos para encerrar, Mota. Eu só vou discordar do Beraldo. Eu acho que o governo tem um projeto, sim. O projeto 40 viagens internacionais por ano. Esse ano foram 20, ano que vem 40, depois dobra a meta, no outro ano 80. O interessante é o seguinte, o governo sempre conta 5 bilhões daqui, 30 bilhões de lá, 20 bilhões de cá. Para nós, o cidadão comum, o dinheiro a gente conta em reais, né? Mas o dinheiro do governo, a unidade é bilhão, meus amigos, é só bilhão.